estava falando sobre toda a questão da política de inclusão, né? E de como essa política ela chega sem o preparo profissional e a dificuldade que isso traz. Então, a importância das práticas baseadas em evidência para a gente estar tendo um suporte, não só nesse ponto da inclusão, mas em todos as outras práticas, né? Isso, porque assim, você trabalhar com a evidência, ela te traz segurança no trabalho e você consegue, assim, muita coisa que eu não tinha resposta, hoje eu vejo trabalhando com o ABA, né, no caso. Uhum. E assim, eu ainda sou estudante, muita coisa eu estou aprendendo, e assim, é uma vida inteira. Sim. Né, está estudando porque é muito complexo, né? Comportamento, você lidar com comportamento humano é bastante diverso, é um universo bem complexo, mas muitas observações que a gente faz no dia a dia, hoje eu já consigo linkar, né, com a ciência. Então, assim, isso é muito bom. E, assim, nem só com alunos com autismo ou deficiência intelectual, mas com todo ser humano, né? Porque a gente passa por esse processo, às vezes com alguma diferença, mas a gente consegue mudar comportamento, né? Com Então, assim, certeza. isso é muito bom. Com certeza, eu acho que ele é muito importante e eu acho que assim, o intuito da nossa live de hoje, dessa conversa, é da gente poder trazer para os profissionais de educação um pouquinho mais informações sobre essa prática que muitas vezes acaba sendo passada rapidamente, não tem um aprofundamento. Não que aqui a gente vai trazer um aprofundamento, mas talvez trazer uma curiosidade. Antes da gente ir para a próxima pergunta, Julia, deixa eu só falar para o pessoal do Instagram, já está público agora, é só procurar Cipiteia Autismo, já está público, não é só amigo que consegue ver a live, tá bom? Facebook, Cipiteia, SIPTEA, autismo do lado, né? E tá público a live, eu e a Edna estamos conversando por lá, tá bom, pessoal? Então vamos lá para a nossa próxima pergunta, né? Para análise do comportamento, qual é o conceito de educação? Como que a aba, né, enxerga ou percebe a educação? Então, eu acho, assim, pelo que assim, estou vivenciando, né? Eu acho que é mais a educação, como a educação enxerga o ABA, né? Porque eu acho que tem assim ainda um certo preconceito, né? Porque quando a gente fala de Skinner, as pessoas associam a treinamento, né? A coisas que assim não são reais, né? Para a gente que estuda a análise do comportamento, porque você não vai tratar o aluno como um ser que não que precisa ser treinado, que é robótico, não é nada disso, entendeu? Então, assim, como teacher também, quando assim, eu comecei, né, a trabalhar, também tinha esse olhar, né, de que as coisas que vêm de fora, que não faz parte da nossa cultura, então assim nossas crianças não vão se adequar. Então assim, entre o meio escolar ainda tem muito disso, né, desse preconceito em estudar análise do comportamento e trazer isso para a escola, né? E assim também a dificuldade que os professores têm, né, na questão de formação, porque assim a gente já está atuando, muitos professores trabalham manhã, tarde, noite, e aí você fazer uma capacitação que exige tempo, disponibilidade, né? E todo o olhar, porque assim muita coisa que a gente acreditava, né, ser natural, ser normal, não é a forma que a gente tem que lidar,
né, com a criança na escola. Então, assim, a punição, né, a gente tem que mudar o olhar, a questão do estímulo, né, do antecedente, o comportamento, e aí, assim, a consequência disso. Então, é todo um paradigma diferente, né? Então, assim, é com o estudo mesmo que a gente vai melhorando, e assim a gente oferece algo também diferente, né, para o aluno, algo que tem a evidência, e isso é mais seguro, é o certo, porque a gente não vai para a escola passar o tempo, a vida passa muito rápido, né, é tudo muito dinâmico, e quando a gente vê essa criança, ela já entra na adolescência, fase adulta, e certos comportamentos ficam mais difíceis, né, de modelar depois que já está ali inserido. Você tem que começar cedo com essa criança, a gente tem que olhar desde a estimulação precoce na creche, porque é na escola que ele passa a maior parte do tempo, né? Se a gente pensar na criança, a escola, tirando a família, que muitas vezes essa criança ou estuda em período integral, se está na creche ou fundamental, ela passa muito mais tempo na escola do que com a família ou nos atendimentos clínicos, né? Então a gente tem que aproveitar e mudar essa visão, esse olhar. Tem criança que passa 12 horas no ambiente escolar, né? E você acha que, eu acredito, né, na verdade, vamos ver se você concorda, que muitas vezes essa dificuldade que tem o profissional, ou o professor, ou o atendente com a aba, né, com a análise do comportamento, muitas vezes é por falta de conhecimento, é por ter um preconceito, né, do que é e não conhecer realmente qual que é a realidade, quais são os princípios, né, quais são a funcionalidade disso, as evidências científicas, e acabam tendo esse preconceito, né? E claro, né? Muitas vezes o professor ou o funcionário ter que buscar fora do seu horário, da sua grade, né? Muitas vezes até que nem custear, né? Pagar, acaba que isso acaba sendo mais dificultoso, né? Acaba dificultando mais o interesse, né? Às vezes até tem o interesse, mas não tem mesmo a oportunidade, tempo, né? Para estar investindo em mais conhecimento. Mas assim, eu até estou vendo uma transformação, porque as pessoas elas estão buscando, né, na medida do que é possível, assistir agora com a tecnologia, as lives do Lucelmo, fazer os cursos, né, os cursos que são mais rápidos. Então, assim, já tem aí um interesse, né, e até mesmo a questão de necessidade, porque a gente está vendo que assim a escola, por ser, como você falou, né, esse ambiente que a criança passa a maior parte do tempo da sua vida, é nela que tudo acontece, é nela que os comportamentos acontecem, né? Então, assim, é difícil você manter a criança no ambiente que, depois do familiar, é a escola, é a instituição, né, que ela é apresentada, né, e assim onde ela se socializa, onde ela vai tem o pedagógico, então assim é toda uma estrutura de formação, né, desse aluno. Então assim a escola ela precisa se adequar, e assim eu não vejo nem só a escola, né? Porque assim é nós que somos da educação especial, a gente passa por muitas dificuldades também com atendimento clínico, porque a gente trabalha um pouco só, assim é muito isolado. A educação ela faz a sua parte ali, e a saúde ela trabalha na parte dela, quando a gente está tratando da mesma pessoa. Fica separado, né? Então, assim, ainda a educação aqui e a saúde lá, e ninguém conversa, né? E é o mesmo ser, né? A gente está tratando dessa mesma pessoa, né? Eu acho que
essa conversa acontecesse, né, eu acho que a gente avançaria nesse processo com a criança, porque muitas vezes a gente fica ali querendo passar alguma informação ou com as dificuldades, né, da escola, e a gente não tem, né, para quem passar. E agora, assim, eu faço mestrado e a gente discute bastante isso. É legal da gente ver o lado da saúde também, porque assim, eu sou da educação e agora eu estou fazendo, né, o mestrado em saúde, então eu consigo, eu estou conhecendo esse novo universo, né, como é a forma de trabalhar. E aí, quando você fala ABA, eu pergunto bastante, né, para as psicólogas se os atendimentos são em aba, e também não tem, né, essa linha de trabalhar, fazer o concurso, faz o concurso, mas assim, não tem a especialidade para trabalhar com autismo, né? Então, assim, tem muitas lacunas, tanto na educação quanto na saúde. Sim, com certeza. Né? Então, a questão da formação, eu acho importante, porque até mesmo para nós, professores, que nem eu vou falar de mim, da educação especial, antes era a pedagogia inteira, né? E agora a pedagogia ela tem matérias, né, sobre a educação social, que agora é educação inclusiva. Então, eu acho que na questão da formação, houve muita perda, porque quando a gente vai falar de práticas na educação especial, eu acho que a gente tinha um aprofundamento maior. Mesmo que, assim, hoje as coisas mudaram e, assim, tem que mudar mesmo, a ciência ela evolui e a educação, a formação também tem que evoluir nas práticas, né? Com então, certeza. assim, eu penso muito na questão da formação do professor, né? E de qualquer profissional. De qualquer profissional, Então, assim, para você que está assistindo a gente, seja pai, seja profissional da saúde, profissional da educação, busque conteúdos que tenham comprovação científica de eficácia, procure boas referências, né? Tem muita coisa como vi o pessoal comentando, né, também de eu estou fazendo por algum lugar, você falou, né, das lives, que está tendo várias lives gratuitas, né, então é muito importante a gente estar buscando formação. O certo seria todos os locais de trabalho dar essa formação, mas muitas vezes isso não acontece, e aí nós temos que ir atrás e buscar, né, essa informação. Agora, queria, Dina, se pudesse falar um pouquinho sobre a aprendizagem sem erro, né? O que vem a ser dentro da análise do comportamento, a aprendizagem sem erro, né? A gente falou um pouquinho nas lives com as famílias, né, sobre a questão da motivação, né, sobre a gente ensinar a criança a partir de um reforçador, de algo que ela tem interesse. Isso seria possível na escola, na questão de uma aprendizagem educacional, mas uma aprendizagem sem erro também, né, tentando evitar aí o erro. Eu acho assim que nós, professores da educação especial, a gente tem que trabalhar muito isso com o professor do ensino regular, né? Porque assim, eles não por culpa, eu acho que assim é todo um processo mesmo de formação, porque os professores eles estão acostumados com o desenvolvimento da criança e com a questão de errando que se aprende, né? E para análise do comportamento é totalmente um equívoco isso, né? Porque a gente nem pensa que assim é errando que se aprende, porque a gente tem que ser um facilitador, né? Porque a gente não sabe até que ponto esse erro vai interferir no interesse da criança. Porque se a gente trabalha com estímulo, com reforço, a partir do momento que essa criança ela erra, ela fracassa, a gente não sabe as reações, né, que a criança com autismo pode acarretar para a questão pedagógica.
né? Então, assim, não é errando que se aprende, é acertando, né? E aí, através do estímulo, do reforço, que a gente vai para outra aprendizagem, né? E eu acho que, assim, isso é para o ser humano, né? A gente enfatiza, né, com as crianças com autismo, porque é a nossa prática, né? E a evidência, ela fala isso, mas eu acho que, assim, qualquer pessoa, quando ela está motivada, quando ela acerta, né, ela quer mais, ela quer buscar mais. Então, assim, principalmente as crianças é, são menores, né, porque é um incentivo, e elas não conseguem entender o porquê do fracasso, o porquê do erro, né, errou, né, a gente pode ser um facilitador, a gente pode, Edna, continua falando, eu só esse vou processo abrir aqui e já volto. Pode continuar falando, eu já tá volto. bom, tá bom. Pode continuar. Tá. Esse processo ele pode ser mais interessante, ele pode ser mais prazeroso Bem, a partir do momento que assim, você vê a criança gostando do lugar, gente... da escola que ela está frequentando, e isso é o prazer. Hoje, assim, com a pandemia, tem aluno que assim está uma situação bem complicada para a escola, porque a gente está se desdobrando para poder oferecer, né, um atendimento que não é adequado, é o remoto, né, emergência. E tem muitas crianças que elas não conseguem entrar, né, ficar no computador, né, é um processo complicado que envolve muitas habilidades, a questão da aprendizagem. E aí, assim, as crianças, elas não foram acostumadas a ficar muito tempo no computador, nem a utilizar, porque tem muitas escolas que não tem nem laboratório, né, de informática. Então, agora, assim, de repente, a tecnologia se tornou algo mais importante para a escola, né? Nessa questão de funcionalidade. E a gente vê que assim, muitas crianças com um comportamento inadequado, as famílias estão em sofrimento, porque é difícil de explicar que não vai seguir uma rotina que ela estava acostumada. E por certo modo, porque e me mandou uma foto um aluno com o uniforme da escola e ele queria ir para a escola e ela assim tentava mostrar para ele que não podia, né? Não tinha como ir para a escola, que a escola estava fechada. Ele não estava compreendendo, ele queria ir para a escola, ele quis vestir o uniforme. Então, assim, é uma situação de pertencimento, né? A gente sabe que assim aquele espaço é um espaço que ele gosta de estar, né? Então, assim, eu acho que a escola para qualquer criança, ela tem que ser um espaço de pertencimento. Ela tem que gostar de estar nela. E você poder ser um mediador desse processo, onde a criança ela não vai ser uma fracassada, né? Ela vai aprender, ela vai crescer. E isso, assim, eu acho que é fundamental. A gente rever essas questões de punição A de erro, né? escola muitas vezes ela Porque acaba sendo um ambiente muito punitivo, né? E acaba dificultando essa aprendizagem sem erro. e assim é isso que eu tento sempre mostrar, né, para os professores, que eu sei que às vezes desgasta, né? São situações que muitos falam, mas isso não teve, eu não tive minha formação, muitas vezes não foi escolha, né? Uhum. Porque não é especialista na área, mas assim, eu também vejo muitos professores com bastante interesse, né? Querendo buscar, querendo aprender, mesmo sendo do ensino regular, não estando ligado à educação especial. Então, assim, isso eu acho que é um processo que talvez leve um tempo, mas eu acho que a gente está caminhando, tem bastante gente interessada.
né, em mudar, em aprender, em fazer, em preocupado com o outro, né? Eu acho assim que tem professores que me buscam, né, nesse período remoto e me falam, Edna, eu preciso oferecer, né, para ele também. Eu não posso deixá-lo de lado, porque ele não está entrando nas reuniões que tem tratador, buscando outras formas de também atingir essa criança no individual, né? Porque se ela não entra no grupo, a gente leva propostas para a mãe para ela poder trabalhar com o filho em casa, porque ela é nossa mediadora. Agora esse processo tá muito professor, mãe para chegar na criança, né? Então assim, ela é nossa principal parceira. E a gente, assim, eu sou muito grata, porque eu vejo cenas que me emocionam dessas mães. Então, assim, está sendo muito bom, apesar da dificuldade da pandemia. A gente está aprendendo muito junto. E eu não escuto. Não estou ouvindo. Tá me ouvindo agora? Agora tá. Tá me ouvindo? Voltou. É que a Andrea falou que meu som tava alto, eu tentei mudar, mas aí fica sem som, tem que ser alto mesmo. Eu sempre falo para as famílias, muitas vezes vem falar da professora, da atendente, alguma fala que acabou magoando a família, fala, ela não fez por mal. Muitas vezes o professor, ainda mais se não é um professor, né, da educação especial, muitas vezes não tem o conhecimento, né? Então ele acaba falando não por maldade, enfim, é porque ele não tem conhecimento sobre o autismo, quais são as características, como lidar com isso, e acaba muitas vezes acabando falando coisas que podem magoar as mães, mas eu sempre acredito que não é por mal, porque um profissional ele não fala algo com o intuito de diminuir uma criança ou muitas vezes de magoar uma família, mas por falta mesmo desse conhecimento, né? E assim, eu também acho a questão também do ambiente, né? Porque às vezes eles trabalham com diversos grupos de alunos, né? Então, tem o aluno da educação especial, que é do público da educação especial, tem o aluno com a dificuldade, tem o aluno que está ali aprendendo todas as questões ali, né, para o professor resolver. Então, assim, são muitos conflitos, né, que acontecem dentro do ambiente, porque tudo recai na escola, né? Porque tudo que não é oferecido fora, a escola ela é obrigatória, é o único espaço que a gente realmente vê que qualquer criança tem que estar ali matriculada, é na escola. Só que a gente precisa repensar, né, essa escola ela tem que ser de qualidade, já que assim ela passa a maior parte do tempo, ela tem que ser de qualidade, porque assim a criança tem direito ao lazer, à educação, a saúde, né? Então, assim, eu acho que cada setor ela tem que buscar sua responsabilidade, né? Não é só a escola, porque eu vejo que tem muitas situações que a criança ela está sem vínculo algum, só que ela tem a escola. Então, é a escola que muitas vezes faz o papel que não é dela somente. Eu não vou falar nem que não é dela, porque ela está ali, mas é nessa questão de parceria mesmo. Dela está fazendo o papel, mas dela ter também o apoio, né, para que o serviço de forma segura, né, de forma técnica, porque assim a gente precisa de técnica, a gente precisa de segurança no que a gente está fazendo e a gente precisa dos parceiros, porque a gente lida com a pessoa. Então, assim, todas essas parcerias estão envolvidas nesse processo. Então, às vezes, eu acho que a escola ela ainda vai além, com todas as dificuldades que a gente vê, né?
porque não é o lugar ideal, não é o lugar que tem mais investimentos, que tem mais apoio, mas ela faz, às vezes, junto com a mãe, às vezes, assim, a gente se... Eu acho que, assim, com quase 30 anos que eu estou na educação, eu me emociono muitas vezes de ouvir os relatos delas, né, da luta que elas têm para poder oferecer, né, o mínimo de condição para desenvolvimento desses filhos. Então, assim, é um lugar que eu pertenço, né, e eu defendo, e eu tento fazer o que é o melhor, né, que a gente pode estar ali entregando isso. Eu acho que é isso mesmo, a gente precisa construir pontes, construir parcerias, né? Com a escola, a saúde com a escola, a família com a escola, enfim, eu acho que todos estão com o mesmo objetivo, que é o bem-estar, o aprendizado dessas crianças. Então a gente precisa trabalhar juntos, né? Agora sim, você falou bastante sobre educação especial, né? Sobre a importância da educação especial no contexto escolar. Eu queria que você pudesse trazer um pouquinho para as famílias que estão acompanhando a gente e também para os profissionais, né? Que estão acompanhando a gente nessa live, como que a gente pode estar construindo um PEI? O PEI, ele é só da escola? Então, assim, eu também tenho alguns, né? O PEI, assim, as pessoas elas têm que o PEI é da educação especial, o PEI é da sala de recurso. Entendeu? Então, assim, muitas vezes essa função de preparar o PEI fica com o professor da educação especial, né? Quando não é real isso, né? Porque assim, cada área ela tem o seu papel ali no PEI. Então, assim, o PEI ele é um instrumento onde a gente vai inserir nele toda a proposta de trabalho com essas crianças. Então, a gente tem que avaliar quais são as necessidades que essa criança tem para a gente poder colocar no PEI e trabalhar. Só que, assim, se ele fica só na educação especial, a gente acaba não compartilhando, né, dessas dificuldades, dos progressos que a criança faz. Então, assim, esse olhar, porque a professora do regular ela faz o seu planejamento, que é um planejamento para o grupo. Aí a professora da educação especial, né, o professor da educação especial faz o PEI, né, e fica um material que acaba sendo um papel, né, que a gente tem a obrigação de estar preparando no início do ano letivo. E quando não é esse a função do PEI, né? O PEI é um instrumento onde a gente vai aos nossos objetivos de trabalho, fazendo análise, a gente seguindo através do momento, né? Que é o PEI. E então, esse ano, assim, eu através do trabalho remoto, eu acho que a gente está conseguindo compartilhar mais, né, dessas dificuldades, porque eu acho que a coisa foi tão lá em cima, sabe? Porque antes, quando a gente estava no ambiente escolar, a gente dava mais conta, né? Mesmo sendo cada um na sua função, a gente tinha a rotina, né, de trabalho. E agora, com a pandemia, eu acho que extrapolou tudo, todas as condições, todas as dificuldades que a gente passou a saltar, sabe, assim, porque a criança nessa situação de comportamento inadequado em casa, as mães sem saber como lidar, né, com a situação, agora se tornando professora sem formação, né? E assim, aí envolve tudo, as questões da casa, da família. Tem gente perguntando o que é o PEI.
Tem gente perguntando, Então, acho que família que não sabe o que é o PEI. É um plano de ensino, exato. Porque a gente está acostumada a falar, né, nas siglas. Então, é um plano de trabalho que a gente faz para o aluno que tem deficiência. É um planejamento escolar, né? E nele a gente coloca todas as dificuldades, o que a gente quer alcançar com essa criança. E para isso a gente tem que avaliar bastante, que nem olhando pelo lado da questão da alfabetização, as habilidades que são necessárias para a questão da alfabetização. Então, assim, avaliar se essa criança ela tem as habilidades, quais são as habilidades que são necessárias. Então, a gente coloca tudo isso dentro do PEI. Se ela vai ao banheiro sozinha, se ela tem autonomia, a questão da alimentação, né, a questão dos cuidados. Então, assim, é um plano bastante amplo, e a gente busca, através do PEI, né, que é o plano, traçar os objetivos que a gente quer atingir com essa criança. Só que, assim, esse PEI, ele tem que ser muito bem elaborado, né, porque para não deixar lacunas, né? E aí, assim, a gente acaba evitando saltar, né, pular processos, porque às vezes a gente espera uma coisa da criança e que ela ainda não tem o preparo para atingir, né, o que a gente está querendo dela. Então, assim, Edna, temos mais perguntas que eu acho que é importante a gente falar antes da gente ir continuando. Uma mãe está perguntando o que é o AE. Então, o AE e a outra, deixa eu só, e a outra está perguntando a partir de quantos anos que é feito o PEI? Mais basicamente, né? Então o AE são nomenclaturas que foi mudando ao longo da educação especial, porque antes, assim, era a educação especial que trabalhava com as crianças que tinham algum tipo de deficiência. Com a inclusão, né, que foi a partir da proposta de 2008 pelo MEC, nós passamos, os professores de educação especial que trabalham nas escolas de ensino regular, passou a ser chamado de professor do AEE, que é professor do atendimento educacional especializado. Então, dentro das escolas de ensino regular, tem o professor do AEE. Então, esse professor do AEE, ele trabalha em salas de recursos multifuncionais. Cada escola de ensino regular tem uma sala de recursos onde você encontra esse professor do AEE, que é o atendimento educacional especializado. E a outra pergunta do PEI, né? Quando que deve ter feito o PEI? O PEI ele tem que ser feito a partir do momento que a criança ingressa na escola, porque é um planejamento escolar, que tem na saúde também tem o PEI, né? E na educação, desde a creche. A criança, ela entrou na creche, ela tem que ter um PEI, né? Porque ela vai nortear o trabalho do professor na escola. Sem um PEI, a gente não sabe o que esperar da criança, nem o que propor para ela, né? A gente tem que ter objetivos bem definidos para a criança de qualquer idade. Se está matriculado na escola, ela tem que ter o PEI. Isso aí é um direito, né? Faz parte das documentações da escola, né? Das funções do professor preparar o PEI. Que legal. Eu acho que o mais interessante... Não, acho que são mais essas que eu achei que era interessante a gente parar e falar um pouquinho, porque senão também as mães que estão acompanhando ficam um pouco sem saber do que a gente está falando, né? Eu acho que o mais importante da gente falar é que muitas vezes a importância da articulação do PEI da escola, né? Na saúde a gente fala PTS, que é Projeto Terapêutico Singular, mas é um PEI também, né? E da importância da possibilidade, não é sempre que acontece, como a gente falou anteriormente, né? De estar fazendo a articulação
desses dois planos, desses dois projetos, né? Que é para a mesma, como você mesma disse, né? Para o mesmo ser, né? Então a gente tem que também buscar essa articulação conjunta, né? Porque assim, é o que eu vejo assim, né? Na escola tem o professor do ensino regular. Então, o professor ele vai tratar do que é pedagógico, né? Das questões de currículo, do que ele vai oferecer para a criança. O professor de educação física, ele vai observar a parte motora da criança, porque através da parte motora, ela interfere, ela é fundamental para o desenvolvimento pedagógico dela. Então, o professor de arte, o professor do AE, cada professor ele tem um olhar. E assim, eu acho que assim, isso tudo ele se completa, né? Porque não tem como você trabalhar isoladamente a mesma criança. Então, assim, uma área ela interfere na outra. E cada professor toca essa discussão é muito interessante, porque às vezes nós na sala de recurso a gente pode não enxergar a criança na sala regular, porque a gente não está presente em todos os momentos, né? Então, assim, até porque o professor do AE, ele atende em contraturno. Então, assim, o ensino regular é num período e ele frequenta a sala de recursos em período oposto ao ensino regular, né? Então, assim, essa é uma dificuldade, né, para fazer um trabalho de documentação, né, que todos têm que colaborar. E, assim, uma forma que eu encontrei é de compartilhar através do Drive, porque agora a gente está com as tecnologias, então a gente compartilha, né, o Pay, e aí todos colocam ali o seu olhar, né, o que assim, o tempo foi muito curto, tem aluno que eu mal conheci, né, e aí veio a gente está num momento muito atípico, né, o distanciamento social. Só que assim, então assim, a gente teve que adequar muita coisa. Então, assim, eu vi um pouco, né, dessa criança, aí o outro professor viu um pouco, e aí a gente está articulando através do Drive compartilhado para a gente poder estar preparando. Mas, assim, o olhar do outro é muito importante, é como uma supervisão, né? Na análise do comportamento, a gente não trabalha sozinho, né? Porque o olhar do outro, ele acrescenta, né? E assim, a criança é que ela vai, a vantagem é toda dela, né? Nesse processo. Com certeza. Dina, a gente já está aí, já são 9h10, né? A gente já está avançando aí no horário. Eu queria agradecer muito a sua participação, todo mundo aqui comentando que foi super esclarecedor, que tirou várias dúvidas. Uma mãe disse, outra mãe disse que agora está entendendo o que é, né, o PEI, o AEE, e mais importante, né, a gente também trazer espaço para que mais profissionais da educação e também da saúde comecem a pensar nessa articulação entre as duas secretarias, né? E também a possibilidade de formação na análise do comportamento aplicado. Então, eu queria que você quisesse falar mais alguma coisa, deixar agora mais aberto para você estar falando. Então, eu acho assim, eu vou finalizar. Quem começa a estudar a análise do comportamento é como um bichinho, sabe? Ele vai te tomando inteira. Então, assim, é bastante interessante que as pessoas procurem, né, a análise do comportamento, porque, assim, você trabalhar com evidência é um vício. A gente acaba se viciando, né? Quem bebe da água, depois não quer mais parar. E, assim, eu quero agradecer às mães, né? Porque eu acho que elas são formidáveis. Eu tenho visto muita coisa boa, né? Muita parceria, muita mãe comprometida, né? Falando que for para fazer pelo filho nessa situação difícil, né? De distanciamento.
vai fazer. E tudo isso, assim, eu acho que nos aproxima ainda mais, né, da nossa proposta, que é ver a criança, né, com autismo ou qualquer outro tipo de deficiência vivendo na sua condição, né, de ser pessoa, de ser cidadão, de ter direitos, né, de poder ter um futuro, né, com condições que são básicas a qualquer um. Então, assim, esse é o meu desejo de profissional, né, do AE. Isso que eu espero e busco A gente também dos da meus saúde aqui do alunos. Cipiteia também buscamos a mesma coisa. Então, obrigada mais uma vez, Edna, muito rica. Todo mundo está aqui comentando, adorando, que adorou a live, foi muito bom, que clareou bastante coisa. E agora, para a gente finalizar, eu queria falar o resultado do sorteio que a gente fez, que era um vale compra da Baby Clean. E quem ganhou foi a Camille, tia do Fernando. Ela cumpriu todas as regras que tinha que seguir, os perfis, está acompanhando a live, então ela que ganhou, tá bom? Eu peço para ela estar mandando uma mensagem no WhatsApp do Cipiteia para a gente estar falando da forma que ela pode estar retirando o cupom que ela ganhou, tá bom, gente? Obrigada, Edna, obrigada, pessoal. Agradeço muito novamente a participação de todo mundo. E na semana que vem a gente vai ter a live sobre aba e a relação professor-aluno. Então vai ser também bastante desafiador, um conteúdo bem interessante. Então, mais discussões, mais conteúdo para a gente estar pensando e discutindo juntos. Tá bom? Obrigada! Obrigada pela oportunidade também. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada.